Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa O Espiritismo em Nossas Vidas. E continuando esse nosso estudo das obras, esse estudo resumido das obras de André Luiz, que o objetivo desse estudo é lembrar os espíritas das obras de André Luiz, porque muitos acabam, leram lá no passado e nunca mais tomaram assim conhecimento das obras. E como sempre, nossos estudos, nesse contexto de nos evoluirmos moralmente, intelectualmente, o estudo dos livros da doutrina são de suma importância. Você tem as obras da codificação, que é importantíssimo, você tem obras de vários autores espirituais, e escolhemos estudar a estrutura de livros que nos proporcionou André Luiz. E nós iniciamos há 2 semanas atrás o livro Evolução em Dois Mundos. Fizemos a primeira parte, a segunda, e hoje nós vamos trabalhar a terceira parte, lembrando que existe mais uma, que é a quarta parte do livro. A maioria dos livros, se vocês, quem estiver acompanhando, já percebeu que eu fiz tudo em dois programas, que os livros eram assim, não eram tão complexos para análise, enquanto que o livro Evolução em Dois Mundos e o próximo, Mecanismos da Mediunidade, também vai para o mesmo esquema. São livros complexos, técnicos, e acaba exigindo mais detalhamento e a gente acaba ficando com mais programas. Então vamos lá. O nosso programa de hoje é a lição número 24, eu quero lembrar que o fato que nós estamos fazendo, eu sempre falo isso nos nossos programas das obras da André Luiz, como eu fiz das obras da Joana, quando nós fizemos lá aqueles 29 ou 30 programas, dando pequenos detalhes sobre as obras psicológicas espíritas de Joana de Ângeles. Pois é, esse nosso trabalho não elimina o contexto de estudarmos o livro, catar o livro na mão e ler. Na medida em que nós vamos fazendo esses programas, de repente uma pessoa ou outra fala, puxa, esse livro aqui eu não li, gostei, ele explicou lá mais ou menos, eu vou ler, é isso. Porque isso aqui não é um filme, em que se alguém contar para você o final, perde o prazer de assistir o filme. Não, aqui é um estudo. Então, e esse prazer, ao contrário, ele tem que aumentar e não diminuir. A ideia desse livro é fazer um estudo da evolução do ser. Ele se detém mais na evolução do ser orgânico, dos primórdios da vida até o homem atual. E ele dá pequenos lances no contexto do perispírito, porque os dois evoluem junto. O espírito propriamente dito, realmente, ninguém tem a menor ideia de como que o espírito nasce, como que Deus faz a concepção do espírito. Isso não existe, e se existe é apenas especulação. Em momento nenhum, Kardec, nenhum de seus livros vai ensinar como é que Deus cria espírito. Vamos falar assim bem claro, O livro é de 40 capítulos, por isso que demora mais para a gente poder ler ele todo. São 219 páginas, e esse livro, bem como o próximo, ele foi escrito por 2 médiuns, nosso querido Chico e o Valdo Vieira. Os 2 médiuns que trabalharam em cima desse livro. A primeira parte do livro é uma psicografia do Valdo Vieira, e é o que nós vamos expor aqui. A segunda parte do livro nós não vamos expor, que são um conjunto de perguntas e respostas. Vamos deixar para que todos façam a aquisição do livro, ou tenham em casa e leiam a segunda parte, que é um conjunto de perguntas e respostas. Então, não encaixa muito bem para esse nosso trabalho aqui. Mas é maravilhoso a segunda parte, a psicografia do nosso querido Chico. Bom, o livro começa no capítulo 12 com a metamorfose e desencarnação. O desencarne do ser humano é comparado pelo autor espiritual a uma metamorfose. O ser desencarnado pode, através do seu pensamento e vontade, moldar seu perispírito para melhor ou para pior. Eu estou conversando com vocês e eu tenho aqui do meu lado o meu computador com os resumos
para que a gente fique mais fácil, porque é muita coisa. Pois é. Então, o que acontece? Quando nós desencarnamos, alguns de nós não têm essa capacidade. Mas o fato de ser, por exemplo, um espírito muito primitivo, ainda carregado de imperfeições morais e tudo mais, ao adentrar a espiritualidade, o seu pensamento está voltado naquela estrutura, vamos dizer assim, pequena, voltada aos instintos, voltada aos prazeres mais baixos, vamos falar assim. E ele, ao chegar lá, ele tem o seu perispírito moldado a essa estrutura, porque o seu ser irradia isso. É o que o André Luiz vai sempre nos falar, sobre as formas, pensamentos, sobre nós somos, na espiritualidade, aquilo que nós somos dentro de nós. Na medida em que nós todos, nos desprendendo de amarrações do mundo material, não é desprezo da matéria, mas é dar à matéria o verdadeiro valor, que não é o valor que o espírito tem. Pois é, e isso que vai acontecer, nós vamos moldar. Selvagem desencarnado, olha que interessante. O autor espiritual vai nos ensinar que o homem selvagem na espiritualidade, ele fica um tanto assustado. Nós, espíritas, que tanto estudamos, temos uma pálida ideia do que nos espera, imagine o selvagem. Assim, ele reencarna rapidamente. No começo, quando o homem ainda estava no seu, sabe, o cérebro humano ele era somente reptiliano, a parte do cérebro, o cérebro mamífero, o cérebro neocórtex, era muito pequeno ainda. Então, o espírito desencarnava, chegava na espiritualidade, ele se ficava meio perdido, ele não tinha noção de nada. Nós estávamos nos primórdios ainda da linguagem falada, eram os primórdios das encarnações já dentro do contexto humano. Então, a reencarnação era compulsória, como até hoje ainda é para certos espíritos que estão amarrados em contextos muito pequenos da vida, muito material. Esses espíritos podem ser materialmente pobres, ricos, não importa. Às vezes o espírito veio para a vida num patamar de alta sociedade, mas ele em si é um espírito ainda primitivo. Ao chegar na espiritualidade, esses espíritos também, eles ficam dormindo e logo eles voltam para a vida física porque não tem condições eles não suportam, eles não conseguem assimilar o contexto espiritual. Por serem espíritos, estão muito agarrados ao mundo físico. Isso é normal, não tem o que fazer. É a evolução que vai despertando. Reencarnação e forma carnal. Estando a análise fixada ao selvagem ainda, apresenta que esse não está confortável no mundo espiritual. Olha só o que ele fala. E busca rapidamente voltar para sua casa, em função de estágio evolutivo que já conquistou pelo princípio inteligente. O princípio inteligente, entenda, o espírito ainda primitivo, bem primitivo. A cada nova reencarnação, o perispírito vai reverberar nas células para a geração de um corpo compatível com a evolução. Então, o espírito muito primitivo, vamos pensar lá nos primeiros seres vivos, o perispírito é similar, ele é bastante primitivo e tudo evolui. Mas por que o corpo e o perispírito evoluem? Porque o espírito é a chave disso tudo. É muito interessante. E nós vamos evoluindo espiritualmente, perispiritualmente. E o perispírito evoluindo, o corpo também evolui. Desencarnação natural e revisão das experiências. Após incontáveis reencarnações, o espírito vai adquirindo experiências de mérito e demérito, que vão somando a sua bagagem de evolução. Cada encarnação vai acontecendo isso. Então, nesse processo, ele começa a se familiarizar com o mundo espiritual. Então, ele falou lá atrás, mesmo nós espíritas, estudando e tal, o André Luiz expondo tudo isso é mais ou menos o que é a espiritualidade. A espiritualidade, ela foge bem ao contexto material. Nós estamos acostumados à cadeira, às coisas do mundo físico, às vestimentas e tal. Ao chegar na espiritualidade, e a fala, a alimentação, durante uma vida nós ficamos assim, e ao chegar na espiritualidade nós vamos sentir uma diferença radical. É totalmente diferente. Então, o André Luiz tenta moldar mais ou menos para mostrar para a gente os movimentos que acontecem na espiritualidade, o que eu sou dentro de mim, as minhas mazelas, as minhas virtudes, elas vão se automaticamente sair no mundo espiritual. Por quê?
reflete no perispírito. Refletendo no perispírito, todos que estão à volta vão sentir, vão perceber. Aí vai para outro capítulo, capítulo Alma e Fluido, e o André Luiz vai falar que o fluido se apresenta em vários setores na vida, seja ele químico, físico, perispiritual, entre outros fluidos. O pensamento gera um fluido mental que é percebido pelos espíritos. Pois é, a palavra fluido foi usada na época porque melhor explica esse fluxo. Então você tem um fluxo energético do pensamento, você tem um fluxo energético das operações químicas, das situações físicas. Então flui alguma coisa, flui energias. E ele deixa bem claro, o que eu estou pensando aqui agora, os espíritos estão vendo. Os espíritos estão vendo. Vida na espiritualidade. O mundo espiritual mais próximo lembra o mundo na Terra, mas muito mais aprimorado, sendo que nas esferas superiores a vida já foge um pouco à forma que entendemos, pois necessário desenvolvimento moral profundo para entender. O André Luiz, uma vez numa palestra que ele assistiu, num dos livros ele fala, numa palestra que ele assistiu na espiritualidade, quando o espírito terminou, ele perguntou, de onde você vem, como é que é, né? E aí o espírito falou para ele, não tem como eu explicar para você como é que é as formas da onde eu venho. Porque o espírito está num nível tão alto, que toda essa parafernália que está à nossa volta, para eles não tem mais sentido nenhum. Eles estão, como a gente diz no popular, numa outra pegada, né? E o André ficou sem saber, não tem como explicar para você. Você aqui ainda está muito ligado às formas da Terra, tridimensional, altura, comprimento, largura, tal. Mas já no plano espiritual inferior, já tem muitas coisas diferentes daqui. É uma outra percepção, não é uma percepção material, mas perispiritual, ou um material sutil. Centro encefálicos, reflexões de ideias e inteligência ainda artesanal. Conforme pensamos, criamos imagens perfeitamente identificadas pelos espíritos. Assim, o pensamento de cada um é o passaporte para a esfera espiritual que vai embarcar. Se eu penso em ódio, em uma infinidade de ideias nocivas para mim, imagine então até para os outros, o espírito que está à nossa volta, seja ele um mentor, seja ele o que for, ele está vendo isso, que isso plasma num contexto extrafísico, plasma, a gente não sabe detalhadamente como isso ainda é, mas plasma e eles enxergam. Por isso que é muito complexo e a espiritualidade nos ensina, vamos ter um comportamento o mais ético possível, o mais equilibrado possível, porque isso vai refletir a nossa vida espiritual. Isso vai refletir a nossa vida material, não precisa nem pensar em espiritual. O meu dia a dia, se eu continuar sendo uma pessoa, com pensamentos, com comportamentos equivocados, vamos falar assim, eu vou ter uma vida compatível com isso. Mas quando eu vou para um outro patamar de pensamento, de ações, de palavras, é um treino. Emmanuel disse uma vez, ser bom também é algo que nós precisamos treinar. A gente vai treinando até entrar no esquema. E aí nós vamos perceber que o mundo ficou mais legal, que o mundo ficou melhor. Mas o mundo não ficou melhor, o mundo continua sendo ele. Nós é que mudamos dentro de nós. Nós estamos num outro patamar. Isso que é importante. E aí nós vamos para o capítulo 14, simbiose espiritual. Sustento do princípio inteligente e simbiose útil. Ainda em condições elementares, o espírito já busca voos mais altos em sua forma de pensar, troca de fluidos. A simbiose nos seres primitivos busca ajustar-se na evolução. Existe a simbiose que os seres se ajustam e aquelas, as exploradoras, onde um vai retirar energia do outro. Nesse momento, começamos a entender o fluxo energético das obsessões. Porque o espírito, ele foi criado em algum momento no universo, nós não sabemos como, chamado, o espiritismo chama de princípio inteligente. O André Luiz nos falou no módulo, na parte 1 e 2, nós falamos muito do princípio inteligente. E esse princípio inteligente, ele tem dentro dele uma estrutura que Deus, que seria o Deus em nós, que vai sempre buscando o melhor. Durante muito tempo a gente busca o melhor dentro do mundo físico.
Mas com o passar do tempo nós vamos aprendendo e vamos vendo que o mundo físico tem que ser respeitado, tem que ser feito da melhor forma, mas vamos sacrificar o mundo físico em função da nossa evolução, porque o final disso nós não conhecemos, mas sabemos que quando rompermos com uma série de valores pequenos da alma, nós vamos começando a desenvolver felicidade. Felicidade dentro de nós. Ninguém vai nos tornar feliz. Ninguém vai nos dar felicidade. Não vai ser o carro novo, a casa nova, a namorada nova, nada disso. O namorado novo, nada disso vai nos trazer felicidade. Isso com o tempo vai nos criar o mesmo problema que nós tínhamos lá atrás. A felicidade é uma conquista interior. Talvez nesse planeta a gente nunca vai ter felicidade, pelo menos por enquanto, mas vamos ter momentos felizes. E eu posso ter equilíbrio profundo, entendendo os valores profundos da alma. Mas onde estão esses valores? Do Evangelho de Jesus. Ali tem todo um contexto moral importante. E vamos evoluir intelectualmente, vamos evoluir moralmente, para que juntando essas duas coisas nós passamos a ter sabedoria. Aí no outro capítulo vai falar sobre histeria, psiconeurose e outros processos simbióticos. No mundo se confunde a obsessão com neurose psicóticos. Essa simbiose do desencarnado e o encarnado ainda necessita de muitos estudos. Essa obsessão pode ser do desencarnado para o encarnado e vice-versa, pois em ambos os casos existe uma simbiose com fluidos pesados, para não dizer muitas vezes letais. É muito importante isso, né? Isso é de uma... Nós ainda confundimos muito doença mental com o problema da obsessão. É uma linha muito tênue que separa uma coisa da outra. E isso a gente sabe. Dr. Bezerra de Menezes, num de seus livros, A Loucura sob o Novo Prisma, ele vai falar que a grande maioria dos doentes mentais que estão em hospitais, na verdade, são médiuns desequilibrados profundamente e estão numa obsessão terrível. Agora, essa obsessão pode levar, claro, a um desajuste psicológico e gerar um problema psíquico. E o problema psíquico pode desestabilizar o ser e levar ele a um problema obsessivo. E aí nós vamos chegando no último capítulo dessa parte do nosso programa, que é o capítulo 15, Vampirismo Espiritual, onde ele vai falar sobre o parasitismo nos reinos inferiores. Nos reinos inferiores da natureza encontramos o parasitismo, seja por simbiose fisiológica ou nos casos de animais que trazem hospedeiros inoportunos, encerrados na intimidade dos seus tecidos. Então, é interessante isso, né? Você vai ter em todos os reinos parasitas tentando consumir. No cachorrinho vai ter lá um parasita lá que pega ele, num animal inferior, numa célula vai ter um parasita que vai tentar se juntar. E isso começa a mostrar para nós lá nos princípios da vida que é um contexto que é real e nós temos que lutar o bom combate contra isso. Então ele vai falar sobre obsessão e vampirismo. Os espíritos primitivos, ainda agarrados às simbioses do seu passado animal, continuam vivenciando essa prática de sugar energias, gerando violência e crime sem conta. Então, aquela pessoa, você, né, indo com um jeito, você estudando, você vai ver, puxa, aquela pessoa tem um comportamento complicado, um comportamento que não está normal. Poxa, ela precisaria fazer um tratamento espiritual. Para quê? Para que ela acorde, nesse contexto, o espírito obsessor também. Mas estamos falando já no ser hominal. Mas esse problema dessas simbioses acontece lá nos primórdios da vida e vem acompanhando o princípio inteligente nesse período. Infecções fluídicas, parasitas ovoides e parasitismo. Espíritos vingadores acercam-se dos inimigos encarnados e exercem um domínio mental destrutivo sobre eles. Espíritos presos à vingança e todo malefício chegam a perder a forma humana na espiritualidade, deixando-se de uma forma até meio ovoide, meio estranha. Certos processos de vampirismo podem levar o obsediado ao desencarne. É mole? Então o que acontece? Mas então ele é o espírito do mal, ele é um espírito vingador.
a obsessão, tentando explicar rapidamente, ela pode ter dois aspectos. Uma é eu me desequilibrar na minha vida, fazendo atos pequenos, atos errados, atos que não vão me levar a nada, e eu atraio espíritos obsessores. Às vezes, um espírito obsessor doente, que quer se juntar a esse teu pensamento pequeno, doentio, mas às vezes são espíritos espertos, muito inteligentes. Às vezes você vê, por exemplo, certas personalidades no mundo que são têm comportamentos bastante duvidosos e são seres extremamente inteligentes, extremamente poderosos nas suas concepções. Quando chega na espiritualidade, esses espíritos continuam tendo como prazer prejudicar as pessoas. Ele vai continuar tentando fazer isso. Até quando? Ele vai para o inferno? Não existe inferno. Mas é um dia que ele vai acordar. E ele vai ter que corrigir tudo isso. Não tem como. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Não quer dizer que porque existe reencarnação, então todo mundo vai e volta, ficou tudo santinho. Não é assim que a coisa funciona. Nós vamos resgatando. Mas ele não está resgatando, ele é um espírito vingador, ele quer fazer mal, ele quer destruir. Sim, mas ele só vai destruir aquilo que está em sintonia com ele. Ele não vai conseguir destruir quem não esteja em sintonia com ele. Se você não está em sintonia, você está realmente com pensamentos elevados, você está realmente com uma busca de reforma interior, porque falar da boca para fora, qualquer um fala, eu também falo. Eu quero dizer, dentro de nós. Nós estamos? Então aí esse espírito não vai chegar perto, não consegue. Não, é só da boca para fora. Aí não resolve. Falar, a gente fala. Nós temos que tomar uma decisão profunda. E aí ele vai chegar no final desse módulo nosso, terapêutica do parasitismo da alma. Qual a terapêutica? Então, como existe remédio para o parasitismo orgânico, né? Você tem uma doença, tem uma virose, um vírus, sei lá, alguma coisa, então você vai tomar remédios para eliminar isso. Na parte espiritual também tem. Como é que eu elimino o problema do obsessor, né? Será que essa caneta eu ando com ela tem uma energia que ela não me deixa o obsessor chegar perto. O máximo que você vai conseguir é fazer um obsessor morrer de rico, isso aqui. Nada material pega nesses seres. Mas ele fala a prática do amor, da caridade, mudança de comportamento mental, enfim, viver os ensinos de Jesus. Essa é a forma. E amar quem? Amar ele, o obsessor. Ore por ele. É isso que é difícil dentro do espiritismo. É que amar as pessoas que a gente gosta é fácil. Eu gosto dele, então eu amo ele. Bacana. E aquele outro? Aquele outro eu não vou com a cara dele. Pois é, ele que nós temos que amar. Mas como que eu vou amar se eu não... Ore por ele. Não precisa ir lá abraçar ele e falar, eu odeio você, mas eu quero te abraçar. Não. Isso aí é falsidade. Vamos orar. Vamos orar para que esse espírito obsessor, ele aprenda que ele está no caminho errado, não é por aí. Vamos juntar as forças. Não há tempo hábil agora para contar histórias maravilhosas sobre mudança de contexto obsessivo, mas a literatura espírita está repleta de situações assim. E assim terminamos mais um programa nosso, o Espiritismo em Nossas Vidas. Esperamos vocês no próximo programa. Fiquem todos na paz do Divino Mestre.